Queria chamar aqui o pastor Galdino, que é um pastor que eu conheci já há algum tempo, muito tempo. E o pastor Galdino, ele passou o que a Quadrangular, a família global, também passou. E eu lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu cheguei para ele, uns 4 anos atrás, eu falei assim: isso que aconteceu tem cura? Ele olhou para mim, falou assim: tem cura sim, vocês vão vencer em nome de Jesus. Isso já faz, eu acho que uns 4 anos que ele falou. E eu lembro que o meu coração estava muito machucado, estávamos sendo muito perseguidos, e aquela palavra dele de ânimo foi uma grande bênção. De lá para cá, ele me manda áudio, e quando eu vou ouvir o áudio dele, ele está no culto de oração orando, é igual o pastor Rick, meu irmão, manda áudio, você vai ligar o áudio, ele está orando: Senhor, abençoa o meu irmão, pastor Rinaldi, né? Então vamos receber pastor Galdino, da Assembleia de Deus, Santo Amaro, dando a melhor salva de palmas para Jesus. Eu não sei, ele deixou uma catedral e várias igrejas aqui no estado de São Paulo, no Brasil, e foi fundar uma igreja em Portugal, e a igreja lá já está com mais de 30, 40 pessoas, né? Já está com 40 pessoas a igreja lá em Portugal. Aplauda Jesus mais uma vez pela vida do nosso pastor querido. Eita, glórias a Deus. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. O crente mais bonito vai dar o glória a Deus mais alto nessa noite. Meu Deus, só tem gente bonita aqui nesse lugar. Podeis assentar, amados, por gentileza. Fique à vontade. Eu glorifico primeiramente a Deus por esta oportunidade. A Ele seja destinada toda a honra, toda a glória, poder, louvor e adoração. E eu quero agradecer também aqui, com muita alegria, querido amigo, irmão, meu vereador também aqui na cidade de São Paulo, pastor Rinaldi, sua muito digna esposa. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma tremenda, meu amigo. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo através de vocês para a glória do Senhor Jesus. Quero também aqui saudar pastora Iris, santa mulher de Deus. Quando eu olho para uma guerreira igual esta pastora, eu saio daqui já com ensinamento, irmão. Sabe qual é o ensinamento? Repita comigo: não importa como você começa, o importante é como você vai terminar. E olhar para uma mulher igual a senhora, minha irmã, me inspira a continuar a minha caminhada. Deus seja louvado pela sua vida, pastora Iris. Você pode aplaudir Jesus pela vida da pastora Iris? Também quero louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus pela vida do pastor Rocco, da pastora Eunice. Eu sou paulistano, irmãos. Nasci aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul, paulistano da Gema. E a gente, quando é jovem na igreja, você ouve dos grandes homens de Deus da cidade. Você ouve, conhece pastor tal, e aquela coisa, e aquilo vai gerando em você algo muito poderoso. Você fica na fé, você dizer: quando eu crescer também na minha caminhada de fé, eu quero ser igual a esses homens de Deus. E a unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida, meu irmão. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rocco, da pastora Eunice também, que são exemplos de fé e na caminhada para a glória do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia sem perca de tempo, meus irmãos. Eu não vou enfadá-los, até porque nós já recebemos uma poderosa palavra de Deus. Quem recebeu aqui a palavra de Deus? Pastor Neemias, Deus continue te usando, pastor. Que palavra poderosa. Palavra que nos enche de fé e de alegria para continuar fazendo a vontade de Deus. Parabéns, pastor, pastora Leila, que Deus continue abençoando o ministério de vocês, e aonde vocês colocarem as mãos, Deus venha prosperar para a glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Repita comigo: eu vou ajudar
o pastor pregar? Irmão, eu sou da Assembleia de Deus, então o pastor da Assembleia de Deus manda levantar a mão e dar glória a Deus. Não fique escandalizado comigo não, manda você pegar na mão do irmão, dar glória a Deus. Fica tranquilo aí que Deus está na casa. Quantos têm certeza que Deus está na casa? Levanta a mão e dá um brado de glória aí. Ezequiel capítulo 2, o versículo 1 diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te pé e falarei contigo. Repita comigo: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Segura aí, o versículo de número 2 diz assim: então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, para a gente entrar na aplicação da mensagem, só quero falar um pouquinho do fator histórico. Eu estou falando aqui para líderes de todos os lugares do Brasil. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, e você lê e ver a história de Ezequiel, ele foi um dos grandes profetas que Deus levantou em Israel. A Bíblia e a história diz que Ezequiel, ele viveu num dos períodos mais difíceis da história judaica. Ele viveu no período do exílio babilônico. Você, como um bom leitor da Bíblia Sagrada, você vai se recordar que na mesma época que Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar, havia outros dois grandes profetas. Havia Jeremias e havia também o profeta Daniel, que fora levado 8 anos antes, na primeira leva que Nabucodonosor levou para a Babilônia, estava Daniel. E na segunda leva que Nabucodonosor leva os cativos para a Babilônia, você vai lembrar na história da Bíblia Sagrada que entre estes cativos estava Ezequiel. Ezequiel, enquanto estava cativo, ele soube da queda de Jerusalém. Ele soube do período que Nabucodonosor, de uma forma terrível, ele invade a Jerusalém e destrói tudo. E a Bíblia também vai nos dar algumas lições e algumas revelações na história de Ezequiel, que eu pego para mim como líder, como pastor, como ministro de Deus, e que eu quero compartilhar com vocês aqui também, nesta noite e nesta hora. E a primeira verdade que a gente encontra é sobre a história de Ezequiel, que Ezequiel, ele era filho de sacerdote. E antes de eu falar isso, eu faço um paralelo para dizer aqui e fazer uma pergunta a todos vocês: quantos de nós que aqui estamos, que no nosso ministério a gente já fez algum tipo de planejamento, ou até mesmo na nossa vida pessoal, a gente fez algum tipo de planejamento, só que no meio do caminho aquele planejamento não deu certo? Se eu perguntar aqui, muitos levantariam a mão para dizer: pastor, eu já fiz algum tipo de planejamento. Eu vou compartilhar um planejamento que eu faço todo início de ano, mas quando chega no meio do ano eu fico frustrado. Quando inicio o ano eu falo: esse ano eu vou emagrecer, mas quando chega na metade do ano eu já quero passar longe da balança, que eu tenho problema com balança, porque eu fico ali aflito, porque eu não consegui chegar no peso que eu queria. Na nossa vida ministerial eu faço um paralelo e é da mesma forma. Muitas vezes você idealiza sobre o ministério que Deus te levantou, que vai acontecer tal coisa em tal tempo. Você faz um planejamento e aí você me pergunta: pastor Galdino, planejar é errado? Não, planejar não é errado, é bom planejar. Jesus muitas vezes nos ensinou que se faz necessário planejar, mas quando nós não alcançamos o nosso objetivo, ou acontece alguma coisa no meio do caminho, aí é a hora que Deus quer se revelar para nós. Pastor, me prova isso. Eu provo para você na história de Ezequiel. Ezequiel era filho de sacerdote. Repita comigo: filho de sacerdote. E como filho de sacerdote, naquela época, na tradução judaica, era natural. O ofício que o pai fazia, ele ensinava o ofício para o seu filho. Se o pai era um marceneiro, o seu filho também ia ser um marceneiro, um carpinteiro. Se o pai era um pescador, ele
ali ia ensinar o ofício para o filho de pescador. Ezequiel, como filho de sacerdote, provavelmente ele tinha uma expectativa. E que expectativa Ezequiel tinha, meus irmãos? Ele tinha expectativa de quando chegasse aos seus 30 anos de idade, quando se iniciava-se o ministério sacerdotal, ele pensava consigo: quando eu tiver 30 anos, tudo que eu estou aprendendo com meu pai, eu também vou fazer dentro do templo da casa do meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Só que a história diz que quando Ezequiel tinha 25 anos de idade, agora ele é levado cativo para uma terra longe, para uma terra estranha. E aqui eu quero ser uma boca de Deus para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E que palavra é essa? Se ainda não aconteceu da maneira que você planejou, continua dando glória a Deus, continua exaltando o Senhor, porque ainda Deus está no controle de todas as coisas. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e fala: Deus está no controle ainda, meu irmão. Diga para ele. Fala para ele: por que você está desesperado? Diga para ele: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Oh glória. Muitas vezes o que acontece quando um planejamento é interrompido, a gente fica desesperado, a gente querer voltar atrás, a gente querer, vamos falar a verdade, irmão, porque eu estou falando aqui para pastor. Tem dia que você acorda, você fala: meu Deus, dá vontade de abandonar tudo, dá vontade de jogar tudo para o alto e voltar atrás, porque não aconteceu da forma que você planejou, da forma que você executou, que você pediu para Deus, até mesmo que acontecesse. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo, meus irmãos, vários exemplos. Quando você lê o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, você sabe muito bem que Uzias foi um rei que deu estabilidade para a nação de Israel, foi um rei que reinou sobre Israel. E quando ele achou que era bom demais, ele não só queria reinar, mas queria também fazer ofício na casa de Deus. E aí Deus falou: você não é sacerdote, você é rei. Colocou uma lepra nele. Mesmo o rei com lepra, o seu filho era o primeiro ministro e o porta-voz diante do povo. Mas o rei Uzias morreu. E quando o rei Uzias morre, diz a Escritura Sagrada que muitas pessoas poderiam ficar olhando para o defunto no caixão e dizendo: o que vai ser agora da nação de Israel? O que vai ser agora da nossa vida, da nossa estabilidade? Mas a mesma Bíblia diz que Isaías, ele disse: eu olhei para o alto e vi o Senhor assentado no seu alto e no seu sublime trono, e diante dele estava lá os serafins dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías estava querendo dizer? Enquanto tem gente olhando para o defunto, eu estou olhando para o céu, porque é lá que Ele está no controle de todas as coisas. Irmão, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: fica tranquilo, meu irmão, a vitória vai chegar. Diga para ele: porque Deus ainda está no controle. Quem crê que Deus está no controle aí? Só quem crê que Deus está no controle. Deixa eu ver. Só quem crê que Deus está no controle, dá um brado de glória e exalta Ele. Ezequiel, meus queridos, foi isso. Com 25 anos ele é levado. Eu fico imaginando comigo mesmo Ezequiel indo para a Babilônia no cativeiro. Ele está lá. E ele pensava: quando eu chegar aos meus 30 anos, se eu estivesse em Jerusalém, eu ia colocar aquela roupa bonita que papai colocava todas as manhãs para ir para o templo. Só que agora eu estou aqui exilado, longe da minha casa. E aqui não tem um templo judaico para eu fazer o meu ofício. Os anos vão se passando, os tempos vão se passando. E às vezes, quando não acontece no nosso tempo e na nossa hora, a nossa fé começa a ficar abalada. A gente começa até mesmo a olhar para Deus falando: Deus, cadê? Estou aqui. Cadê o meu milagre? Eu estou esperando o Senhor, eu estou aqui, cadê o meu milagre? E aí não chega o teu milagre. E aí eu tenho uma outra palavra de Deus para você, que você sabe muito bem. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus e a hora dele chega na vida de todos nós. Enquanto você fica olhando para o tempo cronos, o cronológico das coisas,
você fica desesperado. Mas enquanto você está olhando para o tempo de Deus, você está dizendo: hoje não aconteceu, mas vai acontecer, porque fiel é aquele que prometeu, e aquele que prometeu vai fazer se cumprir na minha vida. O tempo vai passando, e a história bíblica diz que quando Ezequiel vai fazer os seus 30 anos de idade aproximadamente, é nessa hora que ele começa a escrever o capítulo 1. Se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, você vai ver que no capítulo 1 de Ezequiel, a Bíblia diz assim, ó: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Estava lá, junto com os exilados. Talvez olhando e falando: eu tenho 30 anos, esse seria o meu ano, essa seria a minha hora, esse seria o meu tempo. Só que é nesta hora, quando ele acha que nada vai acontecer, repita comigo o que diz ainda no versículo de número 1. Repita comigo assim: abriram-se os céus. Mais uma vez, abriram-se os céus. Tem uma palavra de Deus para você aqui. Independente da fase do ministério que você está vivendo, independente do local que Deus te plantou ali e o que você está vivendo, a palavra de Deus para você é essa: fica tranquilo, que o céu vai se abrir naquele lugar. Pega na mão do irmão que está do teu lado e fala: se prepare, que hoje é noite, que o céu vai se abrir em teu favor. Tem alguém que crê nisso? Pode dar um glória a Deus aí? A glória! É por isso que eu amo Deus. É que quando toda porta está fechada, quando tudo parece que está dando errado, é nessa hora que o céu vai se abrir e o milagre de Deus vai acontecer. Mas pastor, tem mais exemplo na Bíblia? Tem. Se você ler lá no livro de Atos, quando o diácono, o primeiro mártir da igreja, Estevão, começa a pregar, ele é acusado injustamente, estão tirando ele da cidade para acabar com a vida dele. Aí ele olha cheio do Espírito Santo para o céu e diz: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eis que eu vejo os céus abertos, e eu estou vendo Jesus lá no controle de todas as coisas. A glória! Deus não vai depender do lugar que você está para abrir o céu. Você pode estar na maior cidade do Brasil ou do mundo, ou você pode estar na menor cidade do país ou do mundo. O Deus que domina todo o planeta Terra, Ele pode abrir o céu em teu favor. A segunda verdade que Deus ainda fala no capítulo de número 1 para Ezequiel, se você ver no versículo de número 3, diz assim o texto: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. A primeira revelação que eu trago aqui para você é que Deus não se esquece da linhagem de Ezequiel. Ezequiel podia estar no cativeiro, mas Deus sabia quem era ele. Você é filho de sacerdote, você tem uma linhagem para seguir. Eu sei quem é você. Ô irmão, levanta a tua cabeça. Essa palavra é para você motivar, te motivar a continuar firme no chamado que Deus te levantou e te colocou, porque Deus conhece você. O que o pastor Rinaldo já compartilhou, o que vocês viveram foi o que nós vivemos também alguns anos atrás. Não importa o que as pessoas falam ao nosso respeito, o que importa é o que Deus está falando a respeito de mim e a respeito de você. A gente fica preocupado, mas estão falando, deixa falar. O meu avô faleceu ano passado, patriarca da igreja, com 99 anos de idade. E ele falava assim para mim: filho, netinho, se você fizer, vão falar. Se não fizer, vão falar da mesma forma. Então siga adiante no propósito que Deus colocou no teu coração, porque Deus é contigo. Deus, Ele conhece quem somos nós.
Deus, Ele sabe a nossa história e da onde Ele nos tirou. Então, meu irmão, fica tranquilo, porque sempre vai ter aquelas pessoas que provavelmente estavam com Ezequiel no exílio, estavam lá cativos e olhavam para Ezequiel e diziam: ei, Ezequiel, cadê a tua roupa sacerdotal? Cadê o teu Deus? Cadê o teu ministério que está acabado? Quem é você agora? Mas é nesta hora que a Bíblia diz que Deus falou com Ezequiel: eu sei quem é você. E além de Deus falar com Ezequiel, ainda no versículo de número 3, repita-se comigo: ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Agora pega na mão desse irmão que está ao teu lado e fala: sabe por que você não desistiu ainda? Porque a mão do Senhor está sobre você. Tem gente que olha e fala: desse ano ele não passa, desse ano aquela igreja vai fechar, desse ano não vai acontecer nada. Aí passa mais um ano e você está lá firme e forte, acreditando, dizendo: só o Senhor é Deus. Você está dizendo que o Senhor cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a tua igreja. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre vocês. Oh, glória! E era por isso que no capítulo 1 Deus começa a fazer essas revelações, essas visões para Ezequiel. E se você ler, para a gente encurtar o tempo aqui, se você ler todo o capítulo 1, diante das revelações que Deus fez para Ezequiel, era algo tremendo e poderoso. Aí no último versículo do capítulo 1, olha que Ezequiel escreve: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. E quando eu vi a glória do Senhor, eu me prostrei, eu me lancei ao chão com o rosto em terra. E aí eu ouvi alguém falando comigo. E aí começa o capítulo de número 2 de Ezequiel: filho do homem, põe de pé, que eu falarei contigo. Está preparado para Deus falar com você nessa noite? Já está falando. Porque muitas vezes, diante de situações, diante de tantas coisas que aparecem até nós, muitas vezes a nossa fragilidade humana é o que faz a gente ficar prostrado. E quando Ezequiel viu a majestade da glória de Deus, ele não aguentou, caiu prostrado com o rosto, ficou lá no chão. E o que mais interessante no texto é que quando ele está no chão, a palavra de Deus é essa: fica de pé. Fica de pé, que eu vou falar contigo. Só que Ezequiel não conseguiu se colocar de pé, porque se você ler aí o versículo de número 2, se você está com a tua Bíblia aberta, o texto diz o seguinte: então entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs em... Quem colocou Ezequiel em pé? Quem colocou Ezequiel em pé? Pega na mão desse irmão que está do teu lado e fala: está preparado? É só a abertura desta conferência e desta convenção. Fala para ele assim, ó: se prepara que Deus está te colocando de pé através do Espírito Santo. Ninguém vai parar a igreja quadrangular família global. Ninguém vai parar diante de nada nesse mundo. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te levantou, foi Deus que através do Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: é noite que eu vou te colocar de pé, porque tem um propósito para fazer na tua vida, e através da tua
tua vida. Será que tem alguém que acredita na palavra que está sendo liberada aí? Você pode reagir, você pode dar um brado de glória, você pode dar uma rachada de línguas estranhas aí, porque Deus está falando. Meu espírito está pegando o crente hoje aqui, está colocando de pé. O diabo pensou que parou você, o inimigo pensou que vai acabar com a tua vida, e Deus te trouxe aqui nesta abertura para dizer: não, é noite, é convenção para eu te colocar de pé, porque eu vou falar contigo. Oh glória, oh glória. Levanta a tua mão um pouquinho para adorar, porque tem uma atmosfera espiritual aqui neste lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas eu sinto Deus aqui neste lugar, nessa casa. Há uma atmosfera espiritual de Deus aqui dizendo: enquanto você está adorando, enquanto você está glorificando, o meu espírito está te colocando de pé. A caminhada é longa, tem muita coisa para fazer ainda. Eu tenho um plano para fazer na tua vida. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A Ele seja dada a honra, glória, poder, louvor e adoração, porque o Espírito Santo está dizendo aqui: tem gente que veio nesta convenção para ter um PNL, um face a face comigo, porque é tempo de Deus te levantar na terra para fazer uma grande obra. Vai fazer uma grande obra. Eu só vou falar 2 propósitos, repita comigo: 2 propósitos que Deus colocou Ezequiel de pé. E é esse mesmo propósito que Deus nos coloca de pé nesta noite de abertura de convenção. O primeiro propósito que Deus colocou Ezequiel de pé foi para Ezequiel, repita comigo, para Ezequiel ouvir a voz de Deus. Veja que muitas vezes, quais vozes que nós estamos dando aos nossos ouvidos? Porque na caminhada ministerial você encontra de tudo. Você encontra aquelas pessoas para dizer palavras negativas, para dizer que a tua igreja não vai crescer, para dizer que você entrou numa barca furada. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: para quem você tem dado ouvidos? Muitas vezes nós elencamos mais ou deixamos diante de nós esclarecido as palavras negativas do que aquilo que é positivo. A grande verdade é essa. A gente consegue mais valorizar as críticas do que as coisas boas que Deus tem feito na minha e na tua vida. Repita comigo: maior é Deus que me chamou para eu ouvir a sua voz. Porque o propósito de Deus para mim e para você, assim como era para o povo de Israel, é um só. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, você vai ver assim, ó: porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E o pensamento que eu tenho é de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperais. Muitas vezes a gente só dá ouvido para as críticas, para aquilo que não é positivo. E Deus está no trono dele olhando para nós e dizendo: ei, deixa esse povo de lado, fica de pé e olha para o alto, que você vai ouvir eu falar contigo. E é por isso que eu amo o livro do Salmo. O Salmo de número 21 dá uma grande lição para nós. Alguns historiadores dão a autoria desse salmo para Davi, outros para outro autor, mas se foi Davi ou não, eu sei que o salmista, ele escreve um salmo poderoso: eu elevo os meus olhos para o alto, para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de lá, do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé em pedra, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Oh meu irmão, levanta a tua cabeça. Se
se tem pessoas soprando no teu ouvido, você fala: a partir de hoje Deus vai arrancar esse tipo de gente do teu caminho, e você vai estar 100% com os teus ouvidos voltados para o alto. Você vai sair dessa conferência, dessa convenção, dizendo: meu ouvido está ligado lá no alto. Vai acontecer milagre na minha cidade, a minha igreja vai crescer, vou expandir, milagres vão acontecer, a boa mão de Deus vai ser estendida sobre mim. Então a verdade é essa: quando você está de pé, Deus te coloca de pé para você fazer o que? Ouvir. Está atento a ouvir o que Ele tem a falar para você. E quando você está atento a ouvir, você está disposto a, igual foi pregado pelo nosso pastor Neemias, amar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, buscar o Senhor de todo o teu coração. Porque em Jeremias, no capítulo 29, no versículo de número 12, ele diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O que Deus tem para você vai além do que as pessoas lançam palavras para te desmotivar. Mas hoje Deus está falando comigo e com você: fique de pé, porque Ele já está falando com você. Pode ficar de pé, fica de pé. Eu já vou concluindo para o final. A segunda lição que a gente aprende quando Deus quer colocar Ezequiel de pé: a primeira é para Ezequiel ouvir a voz do Senhor. E a segunda, repita comigo assim: para Ezequiel, fala mais forte, para Ezequiel profetizar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: você vai voltar a profetizar, irmão. Vai voltar a profetizar. Ah, pastor, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Não, porque depois que Ezequiel ele se colocou de pé, quando você lê lá no capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que a mão do Senhor que estava sobre Ezequiel, e com o seu espírito levou Ezequiel até um vale cheio de ossos secos. Aí Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, esses ossos aí pode voltar a ter vida? Ezequiel fala, pastor Aires: tu sabe, Senhor? O Senhor que sabe. Aí Deus fala: eu sei. Então o negócio para você é esse: profetiza. Profetiza. Muitas vezes nós não estamos vendo nada acontecer, mas Deus nos chamou para profetizar. Aí repita comigo assim: profetizar vida. Porque profeta da morte está sobrando por aí. Profeta para dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer, que está tudo acabado, está tudo arruinado na tua vida, no teu ministério. Tem um monte por aí, mas bate no peito e fala: mas Deus me levantou para eu profetizar vida. Então na cidade que você está, profetiza a vida. Pastor, mas a minha cidade é a menor de todas. Continua profetizando vida lá, continua profetizando. Pastor, está tudo, as portas estão fechadas. Continua profetizando, porque lá em Apocalipse capítulo número 3 diz que Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, fecha ninguém abre. Continua a profetizar, continua a profetizar. E a palavra de Deus para você nesta noite, para eu concluir aqui, é que Deus está te levantando para você profetizar, para você profetizar. Se prepare, porque Deus fazer um reboliço grande. E
E você vai ver a mão de Deus, a glória de Deus sendo manifesta lá na tua cidade, na tua igreja, na tua congregação. Se tem alguém que acredita nisso, levanta a mão por um instante aí, dá um brado de glória aí. Levanta a tua mão por um instante e fala: pastor, eu estou entendendo o que o Senhor quer falar, eu estou entendendo o que a palavra de Deus quer dizer, eu estou entendendo, ó Pai amado, o que a palavra de Deus está falando, que Deus está me levantando para eu profetizar, e se tem alguém aqui disposto a profetizar, recebe esta autoridade, recebe desta unção, recebe desta graça, que já está liberada sobre este lugar. Tem um louvor que diz assim, ó, nesse tom aí mesmo, filho, dá esse tom aí, dá natural, dá um dó maior para mim. Tem uma música que diz assim, ó: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh, glória! Eu quero orar com você. Você pode pegar na mão desse irmão que está do teu lado para a gente orar junto? Você vai falar para ele: você não vai deixar de profetizar. Diga para ele aí. Fecha os seus olhos e já começa a orar. Senhor, é a tua palavra, Pai. Do teu poder, ó Pai, derrama do teu Espírito, ó Pai, derrama da tua Shekinah, da tua glória, ó Senhor. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Pai, levanta, porque nós vamos ouvir a tua voz, porque o Senhor vai levantar profetas para profetizar a vida, Pai, para profetizar a vida, Senhor. E aonde tem um coração aberto aqui, Pai, pode tocar Espírito da verdade. Pode tocar Espírito da verdade. Pode tocar Espírito da verdade. Pode tocar, estamos aqui, Senhor. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos
descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Obrigado, pastor Rinaldi, meu amigo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus com suas palmas. Pastor Marcos Galdino, por gentileza. Aplauda mais uma vez ao Senhor pela vida do pastor. Aplauda, aplauda, glorifique a Deus. Pastor, queremos presentear o Senhor com um mimo. Pastora Cris, minha esposa, presenteando o Senhor. Receba com muito amor e muito carinho. As palmas, toda a honra, toda a glória seja a Deus. Pastor, o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe.